Fala para gente, Marília, um pouco dessa prática que você viu e como que isso tudo chegou aí para você poder aplicar no seu dia a dia e qual a resposta que você tem com a culinária dentro da sua clínica. Então, basicamente, eu consideraria que eu atuo de forma paralela, né? Praticamente não é a dermatologia hoje que é o meu foco, né? Foi através da dermatologia que eu consegui encontrar a importância de trabalhar com uma medicina mais abrangente, que é onde eu cheguei na medicina do estilo de vida, né? E a medicina culinária, ela veio dentro dessa medicina do estilo de vida. Então, o meu trabalho hoje é incorporar a medicina culinária dentro de um projeto maior. E aí o que eu quero poder trazer para vocês, que eu acho que a gente tem vários desafios, né, nessa medicina culinária, que eu também sou apaixonada, né? Ela vem realmente ficar entre o você saber e o fazer, né? Eu acho que são duas coisas importantes, que a gente percebe que para uma vida saudável, para você ter saúde, não basta saber, você tem que saber fazer. E aí a medicina culinária, ela ajuda muito nisso. Então, o que eu quero trazer para vocês é que, como essa área nova também para todos nós, né, para médicos e pacientes, do que eu venho buscando, né, eu tive a experiência também como a Tutu, nós tivemos em Boston, né, vendo, né, alguns dos trabalhos e metodologias do Instituto de Lifestyle Medicine em Harvard, mas eu vejo que a gente tem que também se adaptar à nossa realidade. Com certeza o doutor Alberto vai ter outra realidade para colocar, e eu vou colocar, então, o desafio com os pacientes, né? A Tutu falou muito dos desafios com os médicos, né? De nós nos formarem, né? Que a gente também tem que, antes de estar trazendo isso para os médicos, para os pacientes, a gente tem que fazer esse processo conosco, né? Com a gente. Mas então eu vou colocar aqui só para contextualizar como que eu coloco para os pacientes. Então, vendo muitas metodologias, a forma que eu encontrei para colocar aqui dentro da clínica, que, como eu falei, é uma coisa paralela à dermatologia, principalmente, primeiro, é adequar o espaço do meu consultório. Né? Então, hoje, além do consultório formal, né, com a sala de atendimento, eu tenho um espaço, eu estou aqui nesse espaço, né, onde eu tenho uma cozinha, propriamente dito, onde eu posso realizar workshops com os pacientes, eu posso fazer demonstrações e também tem uma parte, um espaço para eu desenvolver qualquer tipo de dinâmica, né? Porque a medicina culinária, ela tem que ser um processo ativo, né? Você tem que trazer a prática. E aí, uma das formas que eu introduzi aqui foi o que então eu chamei de um plano de vida saudável. O que eu tenho observado com outros colegas em outros locais é que se introduz muitos programas, né? E às vezes eles condensam esses programas em determinados dias. E como medicina culinária, você vai ter o desafio de trabalhar com mudança de comportamento, isso não é tão imediato, né? Na minha experiência e na experiência de outros colegas. Então, eu optei por fazer um plano, né? É uma coisa que é um processo contínuo, que gradativamente ele vai incorporando essas mudanças. Então, eu montei pequenos ciclos de 3 meses. Então, eu faço aqui na minha própria cidade, no meu próprio consultório. De tempos em tempos, eu lanço uma nova turma, né? Eu tenho tanto um formato individual, que o paciente pode fazer esse processo individualmente, como em forma de turmas, que também é um outro formato que eu fui observando, né, em outros locais, que quando você desenvolve isso em grupos, você otimiza o tempo para essa mudança de comportamento, essas trocas de experiências, como cada um está lidando, isso potencializa essas mudanças. Então, eu tenho esse formato em turma que eu gosto muito, e aí nesse formato do plano de vida saudável,
parte individual, onde eu vou estudar qual é a situação metabólica, qual é o estado nutricional dele, né? Muitas vezes eu até entro com suplementos, e aí vem paralelo a isso o trabalho com a alimentação. Então, uma das outras dicas, né, que eu teria para você desenvolver e introduzir a medicina culinária, né, na sua prática, é você fazer parcerias. Não é um trabalho que nós médicos fazemos sozinhos. E está aí a Tutu como nutricionista que faz parte desse grupo, né? É um trabalho realmente multidisciplinar, onde muitas vezes entra também o psicólogo, e é isso que eu tenho então montado nesse meu plano de vida saudável que eu ofereço aqui, essa equipe multidisciplinar. Ninguém trabalha aqui diretamente. Eles têm, cada um tem o seu espaço, simplesmente quando eu lanço esse trabalho, nós temos como nos conectar até de forma online, e cada um então vai inserindo o seu trabalho. E aí, nesse trabalho onde existem os encontros em grupo, é onde a gente coloca a medicina culinária na prática mesmo, porque aí não só a gente tem a preocupação de fazer releituras de receitas, né? A gente introduz possibilidades deles montarem a sua refeição, mas aí juntando mesmo a visão da medicina culinária, que é juntar a ciência com a arte da culinária. Então, a gente traz para eles o que está por trás daquela receita, né? Qual é a ciência, qual é o objetivo, o que está trazendo aquela preparação ou aquela refeição em termos de nutrientes, em termos de funcionalidade. E ainda a gente tem um desafio, né? E isso a gente tenta fazer em parcerias, de tentar trazer receitas que sejam fáceis, né? Então, a gente tem que se colocar no lugar e saber que a gente não vai conseguir introduzir a medicina culinária de uma forma que o paciente não possa colocar no seu dia a dia. Então, a gente tem muitos desafios a ensinar esse paciente, desde como comprar os alimentos, como armazenar esses alimentos, até congelar, em muitos casos que facilita, como ele se organiza e faz um planejamento para isso. Então, muitas vezes a gente também lança técnicas do coach, onde a gente traça individualmente com o paciente as metas que a gente chama inteligentes, né? São metas onde ele vai ver que ele é capaz de realizar. Então, por isso que eu acredito e estou apostando na medicina culinária, mas de uma forma a nível de um plano, né? Não é uma coisa que o paciente vem e ele recebe o resultado ou a conquista de imediato. É um processo ativo por parte dele, onde nós vamos ser aí um facilitador para esse processo. E outra forma que eu estou introduzindo para facilitar os pacientes e que até pode facilitar os próprios médicos são os cursos online. Então, eu também participo, né, como voluntária no projeto Médicos da Cozinha, que eu super admiro, adoro, e é uma super iniciativa, mas eu também tenho tentado desenvolver alguma coisa dentro do possível, porque a gente muitas vezes trabalha sozinho, né, nessa nova área, né, que está sendo introduzida. Então, outro formato que eu estou apostando são os cursos online. Então, eu também montei o meu primeiro curso online de medicina culinária, né? Então, não é um curso simplesmente para você dar receitas, que isso não é a proposta da medicina culinária, e muito menos receitas gourmet. Você tem que sempre partir, e essa foi o meu desafio, antes de uma refeição, toda a ciência, seja na proporção dos nutrientes, o que cada nutriente, o que cada ingrediente está oferecendo, né, como nutriente propriamente dito. Então, assim, eu diria que a minha experiência e o meu desafio é principalmente nesse momento como colocar isso para o paciente, como ajudar nessa mudança de comportamento, porque a estatística a gente já tem, como a Tutu falou, realmente a partir do momento
que as pessoas deixaram de comer em casa, a gente teve um decréscimo nessa qualidade de vida, nessa saúde muito grande, porque comer em casa ajuda você a consumir muito mais verduras, muito mais frutas, sendo que quando você come fora, o que está mais fácil para você consumir são alimentos industrializados, alimentos que normalmente tendem mais para os carboidratos, né? E acaba dando esse desbalanço nutricional. Então, assim, nós médicos temos que ter essa formação, e por isso que é importante levar isso para a universidade, né? Então, muito importante que os médicos tenham essa possibilidade, não só deles aprenderem para si mesmos, mas aprenderem a ensinar outras pessoas. E esse tem sido o meu desafio, e o que eu puder estar contribuindo, vou ter o maior prazer, né? A gente tem hoje as redes sociais que ajudam muito. Então, num primeiro momento, porque eu acho que é bastante coisa, eu acho que isso que eu posso estar trazendo da minha experiência prática, que eu acho que nesse momento é o que mais a gente tem que tentar estar trazendo, o que a gente está fazendo para ajudar e integrar com as outras práticas. Então, não sei agora, o doutor Alberto, se também poderia estar falando da prática dele, que eu sei que ele também tem, e aí depois a gente vai fazendo essas trocas, e o que for interessante, vocês vão me perguntando e eu vou trazendo aqui, tanto da minha experiência pessoal, para eu ter essa formação para poder aplicar para os pacientes, tanto da minha experiência de estar já aplicando com os pacientes.